Um simples pedaço de tecido guardado durante séculos poderia conter o maior enigma da humanidade. É esta a prova mais impactante de um evento divino? O que você vê no Santo Sudário de Turim desafiou a ciência, inspirou a arte e uniu milhões de pessoas em perguntas que transcendem o tempo. Mas o que foi revelado recentemente muda tudo, desde reconstruções impossíveis com inteligência artificial até análises tridimensionais que ninguém esperava. Cada descoberta sobre esta relíquia é mais desconcertante que a anterior. Que verdades estão gravadas neste tecido que desafia tanto a razão quanto a fé? Como um pedaço de tecido mudou a história da humanidade? A história tem formas curiosas de nos desafiar. Às vezes, um simples objeto parece conter mais perguntas do que respostas. E assim foi quando o Santo Sudário de Turim emergiu das sombras da história no século XIV. Este tecido, que muitos consideram o sudário funerário de Jesus Cristo, não apenas capturou a imaginação de uma época, mas também plantou uma semente de fascinação que cresceu ao longo dos séculos. Tudo começou na pequena cidade francesa de Lirey, onde pela primeira vez foi exibido este pedaço de linho. Mas, o que o tornava tão especial? Imagine uma multidão reunida em uma pequena igreja, seus olhares fixos no que parecia ser um simples pano, e no entanto, todos murmuravam sobre a mesma coisa. O rosto de um homem, um rosto marcado por sofrimento e mistério. As pessoas se perguntavam se este era realmente o sudário que cobriu o corpo de Cristo após a crucificação. Alguns caíram de joelhos em sinal de reverência. Outros olhavam com desconfiança, perguntando-se se estavam testemunhando uma fraude bem elaborada. Não demorou muito para que a controvérsia envolvesse o sudário como um manto invisível. Geoffrey de Charnay, um cavaleiro francês que reivindicava a propriedade do artefato, afirmava que era autêntico, mas nem todos estavam convencidos. Em uma época em que as relíquias religiosas circulavam como bens preciosos e muitas vezes falsificados, era inevitável que surgissem dúvidas. Ainda assim, para aqueles que o viam, havia algo na forma como aquele rosto parecia olhar para eles a partir do tecido, uma quietude que falava de algo mais profundo, algo mais sagrado. Mas o sudário não teve uma vida tranquila. Nos seus primeiros anos, suportou incêndios e restaurações, como se até mesmo o fogo e o tempo quisessem testar sua autenticidade. Foi transferido para lugares seguros, mudando de mãos entre famílias e líderes religiosos que o viam como um símbolo de fé e esperança. Finalmente, encontrou seu refúgio na Catedral de São João Batista de Turim, onde tem permanecido guardado por séculos. Além de sua jornada física, o sudário começou a viajar pelas mentes e corações das pessoas. Inspirou artistas e teólogos que viam em sua enigmática imagem uma representação da paixão e do sacrifício de Cristo. Obras de arte e hino e reflexões surgiram de sua influência, fortalecendo sua importância cultural e espiritual. Mas a pergunta persistia: era real? Este primeiro capítulo na história do sudário deixa um rastro de perguntas que até hoje nos perseguem. Como algo tão frágil pode resistir à prova do tempo e do ceticismo? A resposta, como o próprio sudário, continua envolta em mistério. E, no entanto, isso não era mais que o começo. Porque anos depois, um homem e sua câmera dariam um passo que mudaria a percepção do sudário para sempre. O que revelaria a fotografia que o olho humano não podia ver? Uma fotografia que mostrou o invisível ao olho humano. Às vezes, um único momento pode mudar o curso da história. No ano de 1898, um homem chamado Secondo Pia, armado apenas com uma câmera de placas de vidro, encontrou-se diante do desafio de sua vida. O que poderia ser tão extraordinário em fotografar um simples pedaço de tecido? Tudo. Porque esse simples pedaço de tecido era o Santo Sudário de Turim, e o que sua lente revelou transcendeu os limites da percepção humana. No dia em que Pia revelou as placas de sua câmera, o quarto escuro se encheu de um silêncio expectante, quando a imagem negativa emergiu lentamente sobre o vidro. O que ele viu foi um rosto, mas não um rosto qualquer. Lá estava a figura clara de um homem, com os braços cruzados e as marcas do que parecia ser uma crucificação gravadas em sua pele.
A cena era impactante. No negativo fotográfico, as linhas que pareciam tão sutis no tecido ganharam uma profundidade e detalhe que ninguém havia visto antes. Como isso poderia ser possível? A imagem do sudário, mal perceptível ao olho humano, parecia conter uma tridimensionalidade que desafiava toda a lógica. O rosto que olhava desde o tecido parecia falar diretamente à alma de quem o observava. Pia, um homem acostumado à objetividade da câmera, sentiu um tremor nas mãos ao contemplar o resultado. Será que ele havia capturado de alguma forma a própria essência da figura representada no sudário? A revelação desta fotografia provocou um terremoto de opiniões, enquanto alguns a receberam como uma prova irrefutável da autenticidade do sudário. Outros questionaram tanto a técnica quanto as intenções de Pia. No entanto, as imagens não mentiam. A figura visível no negativo era precisa demais, definida demais para ser fruto de uma falsificação medieval. As igrejas e os fiéis reagiram com uma mistura de assombro e reverência. Pela primeira vez, podiam contemplar o que parecia ser uma representação tangível do sacrifício de Jesus Cristo. Os detalhes eram ineludíveis. As marcas dos cravos nos pulsos, a ferida no lado e o rosto sereno, embora marcado pela dor. No entanto, o impacto desta fotografia não se limitou ao religioso. A comunidade científica também ficou intrigada, pois a forma como a imagem havia ficado impressa na tela desafiava as explicações convencionais. Secondopia, por sua vez, enfrentou tanto elogios quanto críticas. Alguns o acusaram de manipular as imagens, enquanto outros o consideraram um visionário. Para Pia, o que havia capturado era um mistério, um que não podia nem explicar nem refutar. Só sabia que o rosto que agora olhava para o mundo a partir do negativo parecia estar vivo de uma maneira que a tela original nunca havia transmitido. A fotografia do sudário mudou a forma como o mundo via, transformando-o de uma relíquia questionada em um objeto de estudo universal. Pela primeira vez, a ciência e a fé se encontraram cara a cara em uma tela que parecia falar ambos os idiomas. Imagens da câmera de Pia, as placas de vidro e as sombras que emergem lentamente no quarto escuro. Puro, poderiam capturar esta cena para aqueles que desejam entender como um instante pode mudar tudo. A ciência do século XX tentou decifrar o enigma do sudário. Há momentos em que a humanidade se encontra diante de mistérios tão profundos que nem a razão nem a fé parecem suficientes para explicá-los. O Santo Sudário de Turim, com sua imagem indelével e sua aura de incerteza, tornou-se um desses enigmas. No final da década de 70, um grupo de cientistas decidiu enfrentar esse desafio. Assim nasceu o projeto de pesquisa do Sudário de Turim, conhecido como STIP. Era a primeira vez que a tecnologia moderna tentaria decifrar o que, durante séculos, havia permanecido fora do alcance das explicações lógicas. O STIRP reuniu especialistas em química física e radiologia de todo o mundo que durante 5 dias e 5 noites analisaram minuciosamente cada fibra do sudário. Usaram ferramentas que naquela época representavam a vanguarda do conhecimento. Câmeras de infravermelho, espectrofotômetros de raios-X e microscópios eletrônicos. Tudo isso foi realizado sob condições rigorosas, pois o sudário não era simplesmente um objeto a ser investigado, mas uma relíquia venerada por milhões. Entre as descobertas mais surpreendentes estava a confirmação de que as manchas avermelhadas no sudário correspondiam a sangue humano. Não era tinta, como alguns críticos haviam sugerido, nem pigmento artificial. As análises mostraram traços de hemoglobina e bilirrubina, 2 componentes associados ao trauma físico severo. Mas o mais desconcertante não era o que se encontrava no tecido, mas o que faltava. Não havia vestígios de pinceladas. Nenhum indício de que a imagem tivesse sido aplicada por meios convencionais. Os cientistas também detectaram um fenômeno único. A imagem não penetrava profundamente nas fibras do linho. Era como se tivesse se formado na superfície, por meio de um processo que não podiam reproduzir nem explicar.
Alguns sugeriram que a imagem poderia ter sido o resultado de uma breve e desconhecida emissão de energia como um clarão. No entanto, essa teoria não passava de uma hipótese entre muitas. Mas a descoberta mais polêmica chegou no final dos anos 80. Quando vários laboratórios, utilizando a técnica de datação por carbono 14, concluíram que o sudário datava da Idade Média, especificamente entre os anos 1260 e 1390. Para alguns, esse resultado encerrou o caso. O sudário era uma falsificação medieval. No entanto, para outros, apenas levantou novas perguntas. Os defensores do sudário argumentaram que as amostras analisadas poderiam ter sido contaminadas pelo fogo que o tecido sofreu no século XVI, ou pelas múltiplas restaurações que alteraram sua composição original. O debate deixou mais perguntas do que respostas, mas conseguiu algo extraordinário: transformar o sudário em um objeto de interesse universal. Já não era apenas um símbolo de fé. Tinha se tornado um enigma científico capaz de desafiar os limites do conhecimento humano. À medida que os resultados se difundiam, o mundo ficou dividido. Para alguns, a ciência havia demonstrado a falsidade do sudário. Para outros, os resultados eram inconclusivos e deixavam aberta a possibilidade de que fosse autêntico. Mas independentemente da posição, todos pareciam concordar em uma coisa: o sudário era único. Poderia o futuro revelar o que nem a ciência do século XX havia conseguido decifrar? A tecnologia moderna transformou o mistério do sudário. Às vezes, o tempo parece ser o maior aliado dos mistérios. Durante séculos, o santo sudário de Turim desafiou aqueles que tentaram decifrar sua origem. Mas nas últimas décadas, a tecnologia avançou a passos largos, levando cientistas a uma nova fronteira. Com ferramentas mais precisas do que nunca, abriram-se portas que antes pareciam fechadas para sempre. Imagine isso: um laboratório moderno cheio de scanners 3D, máquinas de raios-x de alta resolução e programas de análise digital. Lá, um grupo de especialistas italianos se propôs a examinar o sudário como nunca antes. Graças à tecnologia de dispersão de raios-x de ângulo amplo, puderam analisar as fibras de linho em um nível microscópico, medindo sua estrutura molecular e determinando com maior precisão sua antiguidade. O que encontraram desafiou tudo o que havia sido dito antes. As fibras pareciam mais antigas do que sugeriam os resultados de carbono 14 realizados nos anos 80. Isso abriu uma nova possibilidade. A datação inicial havia sido mal interpretada? Alguns argumentaram que o incêndio de 1532, que quase destruiu o sudário, poderia ter alterado os níveis de carbono no tecido, contaminando as amostras. Além disso, com tecnologias avançadas de escaneamento 3D, os pesquisadores descobriram algo ainda mais fascinante. A imagem no sudário não só continha uma representação bidimensional, mas parecia ter uma estrutura tridimensional oculta nas variações de densidade do tecido. Essa descoberta reforçou a hipótese de que a imagem não foi criada por meios convencionais. Alguns sugeriram que um fenômeno desconhecido, como um pulso de energia breve e extremo, poderia ter deixado a marca na superfície do linho. Os avanços no processamento de imagens também desempenharam um papel crucial. Técnicas modernas permitiram melhorar os detalhes visíveis, mostrando aspectos do rosto e das feridas que antes eram imperceptíveis. As marcas de sangue, ao serem analisadas sob luz ultravioleta, mostraram padrões consistentes com lesões de uma crucificação real, como as feridas nos pulsos e nos pés. O sudário começou a transcender ainda mais além dos limites da religião. Ele se tornou uma ponte entre a ciência, a arte e a espiritualidade. Os estudos despertaram o interesse de pesquisadores de campos tão diversos como a física quântica, a biologia molecular e a história da arte. Cada um, a partir de sua perspectiva, tentava encontrar respostas para o inexplicável. No entanto, o verdadeiro impacto desses avanços foi emocional. As imagens reconstruídas através das novas tecnologias ofereceram a milhões de pessoas em todo o mundo uma conexão mais íntima com o sudário. Era como se a figura gravada na tela lhes lembrasse a fragilidade e o sacrifício inerentes à experiência humana.
Para os crentes, tratava-se de um testemunho de fé. Para os cientistas, de um desafio que ainda não haviam conseguido resolver. Enquanto os debates continuam, uma coisa é certa. A tecnologia moderna deu nova vida a este misterioso pedaço de tecido, impulsionando os cientistas na luta contra o mal. Os limites do conhecimento humano e nos aproximando, mesmo que um pouco, da verdade. As imagens da varredura tridimensional, os padrões das fibras sob raios-X e os brilhos de luz ultravioleta poderiam ser o veículo visual perfeito para capturar esta cena de descobertas e assombro. Em um mundo onde o antigo e o moderno se chocam constantemente, o Santo Sudário continua sendo uma testemunha silenciosa dessa interseção, esperando que alguém, em algum momento, o compreenda completamente. Será possível que a chave para entender o Sudário esteja na interseção entre o humano e o divino? A inteligência artificial revelou um rosto que ninguém esperava ver. Às vezes, os avanços tecnológicos não apenas nos levam para o futuro, mas também nos permitem olhar para o passado de maneiras inesperadas. Nos últimos anos, o desenvolvimento da inteligência artificial, abriu um mundo de possibilidades, e um de seus desafios mais surpreendentes foi tentar reconstruir, com um nível de detalhe nunca antes alcançado, o rosto de Cristo que se intui no Santo Sudário de Turim. Imagine isso. Um programa projetado para analisar cada dobra, cada marca, cada mancha visível no sudário, buscando padrões ocultos. Este não era um esforço comum de restauração. Era um esforço para transformar dados bidimensionais em uma representação tridimensional vívida e humana. Utilizando algoritmos avançados, a inteligência artificial reuniu informações de múltiplas fontes, desde as fotografias tiradas no final do século XIX até os escaneamentos mais modernos, criando uma figura tão detalhada que parecia estar olhando diretamente para aqueles que a observavam. O resultado foi uma imagem que comoveu milhões. O rosto, marcado por ferida e sinais de sofrimento, possuía uma humanidade tão crua e real que muitos ficaram sem palavras. Mas além de seu impacto visual, essa representação levantou questões profundas. O que significa olhar para o rosto de alguém que viveu há mais de 2000 anos? O que significa que uma máquina pode reconstruir algo tão sagrado? O processo foi tão meticuloso quanto fascinante. Cada mancha, traço e momento de sangue, desgastado pelo tempo, foi analisado pela inteligência artificial para criar um modelo que respeitasse tanto os dados científicos quanto as tradições culturais. Os pesquisadores enfrentaram um dilema único. Queriam ser fiéis ao que a tecnologia podia revelar, mas também conscientes do peso espiritual que este trabalho carregava. As reações não demoraram a chegar. Para os crentes, este avanço oferecia uma conexão mais tangível com sua fé. As imagens geradas não eram apenas representações digitais. Era um convite para refletir sobre o sacrifício e a redenção. No entanto, nem todos receberam isso com os mesmos olhos. Alguns críticos questionaram se esse processo poderia despojar o sudário de seu misticismo, transformando-o em um simples objeto de análise científica. A representação gerada pela inteligência artificial também suscitou debates na comunidade científica. Este avanço poderia ser considerado uma interpretação objetiva? Ou estava influenciado pelas expectativas humanas? O certo é que as imagens mostravam algo que ressoava no coração de quem as observava. A expressão serena do rosto reconstruído, apesar das marcas de sofrimento, transmitia uma sensação de esperança e transcendência. As aplicações da inteligência artificial chegaram a lugares inimagináveis. Mas poucas vezes um avanço tecnológico tocou tanto a alma como este. As imagens do processamento digital do sudário. Os detalhes do rosto e os algoritmos em ação oferecem uma narrativa visual que amplifica a história, levando-a a um nível que nenhuma palavra poderia alcançar. O impacto desta descoberta não se limitou ao mundo da tecnologia ou da ciência. Era como se, de alguma forma, o sudário mesmo tivesse esperado por séculos por esta ferramenta para mostrar o que sempre guardou em silêncio. E agora, com essas representações diante de nós, o desafio se torna mais profundo. O que estamos realmente buscando nesta figura? Respostas às nossas perguntas espirituais ou um reflexo de nós mesmos?
a arte e a fé se entrelaçam em um mistério eterno. O Santo Sudário de Turim não tem sido apenas objeto de investigação científica ou tecnológica, mas também uma fonte inesgotável de inspiração artística e espiritual. Desde sua aparição na história, artistas e crentes encontraram nele um símbolo tão poderoso que marcou obras-primas e devoções pessoais durante séculos. Este misterioso tecido não apenas desperta perguntas sobre sua origem, mas também sobre o impacto cultural que teve nas expressões mais profundas da humanidade. Imagine um ateliê renascentista onde um pintor, rodeado de pigmentos e telas, busca captar a essência da fé em seus traços. Para muitos artistas, o rosto que aparece no sudário não era simplesmente um modelo a imitar. Era um reflexo do sofrimento, da esperança e da redenção. Ao longo dos séculos, a arte da fé tem sido um objeto da vida. Este rosto inspirou pinturas, esculturas e vitrais que tentam transmitir algo mais do que a imagem de um homem. Buscam evocar o sacrifício universal, mas o sudário não apenas inspirou arte religiosa. Em épocas modernas, cruzou os limites do tempo e da tradição, influenciando o cinema, a literatura e outras formas de expressão contemporânea. Diretores de filmes têm utilizado a imagem do sudário para explorar temas como a imortalidade e o sacrifício, enquanto escritores desenvolveram romances que entrelaçam a história da relíquia com narrativas de mistério e redenção. No entanto, além das manifestações artísticas, o impacto do sudário também se reflete na fé viva de milhões de pessoas. Durante séculos tem sido levado em procissões, venerado em igrejas e apresentado como um lembrete tangível dos relatos bíblicos. Para muitos crentes, olhar para ele não é apenas observar um artefato histórico, mas ter uma conexão pessoal com os eventos que, segundo sua fé, transformaram a humanidade. No mundo contemporâneo, a imagem do sudário continua a inspirar. Artistas digitais têm reinterpretado sua figura utilizando técnicas modernas, como projeções em realidade aumentada e animações tridimensionais. Essas novas abordagens não buscam substituir as tradições do passado, mas recontextualizá-las, levando-as a um público que vive em um mundo impulsionado pela tecnologia. Além disso, a influência do sudário transcende a religião. Mesmo aqueles que não o veem como uma relíquia sagrada encontram em sua história e simbolismo um poderoso lembrete das lutas e sacrifícios que definem a condição humana. Representações em museus e exposições permitiram que pessoas de diferentes crenças se aproximassem desse enigma com curiosidade e respeito. Através de cada pincelada, cada palavra escrita e cada interpretação artística, o Santo Sudário continua a nos lembrar que os mistérios mais profundos da humanidade nem sempre podem ser resolvidos, mas podem inspirar. É nessa inspiração que o sudário encontra sua verdadeira transcendência, unindo o antigo com o moderno, a fé com a arte e a devoção com a criatividade. E assim, enquanto as imagens do sudário, suas representações artísticas e as expressões culturais que inspirou continuam circulando, a pergunta persiste. O sudário é uma simples obra humana ou é o reflexo de algo mais profundo que desafia as fronteiras do terreno? Um símbolo que conecta a fé e a ciência, como nunca antes. Em um mundo onde a ciência e a fé muitas vezes parecem estar em conflito, o Santo Sudário de Turim conseguiu algo extraordinário: unir pessoas de ambos os lados em um diálogo único. Durante séculos, esta enigmática relíquia tem sido objeto de debates, mas também de admiração, porque em seu tecido não se encontram apenas perguntas científicas, mas também respostas emocionais que transcendem a lógica. Imagine um grupo de cientistas reunidos em frente a uma mesa de laboratório, estudando fragmentos microscópicos do sudário com equipamentos de última geração. Cada fibra, cada partícula, contém uma história que eles tentam desvendar. Os pesquisadores buscam pistas nas marcas de sangue humano, as fibras de linho e as peculiaridades químicas que poderiam revelar a origem deste objeto único. Por outro lado, pessoas de fé, com as mãos cruzadas em oração, se aproximam do sudário. Não com a intenção de explicá-lo, mas de senti-lo. Para eles, não importa se os métodos científicos confirmam ou refutam sua autenticidade, o que importa é o que ele representa: sacrifício, esperança.
e uma conexão com algo muito maior do que eles mesmos. Este diálogo entre ciência e religião não é novo, mas o sudário o levou a um nível completamente diferente. Os estudos realizados com microscópios eletrônicos, espectroscopia e datação por carbono 14 produziram resultados contraditórios, alimentando tanto o ceticismo quanto a devoção. Alguns desses estudos sugerem que o sudário poderia ser um artefato medieval, enquanto outros insinuam que poderia datar do século e a época de Jesus. No entanto, o que torna o sudário verdadeiramente especial é como ele inspirou ambos os campos a trabalharem juntos. Cientistas e teólogos organizaram conferências, publicações e debates nos quais compartilham suas descobertas e reflexões. Mesmo os mais céticos reconhecem que o sudário é único, não apenas por sua história, mas também por sua capacidade de evocar emoções profundas e unir pessoas com pontos de vista tão diferentes. Mas a ciência não busca apenas respostas sobre o sudário, também levanta novas perguntas. Como a imagem foi formada no tecido? Que tipo de energia o fenômeno poderia tê-la criado? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas têm impulsionado pesquisas em campos tão variados como a física quântica, a biologia e a arqueologia. Cada descoberta é um passo a mais em direção à compreensão, mas também um lembrete de quanto ainda desconhecemos. À medida que o sudário continua a ser estudado, também continua a ser venerado. Milhões de pessoas viajam a Turim para vê-lo, e sua imagem tem sido reproduzida em igrejas e exposições em todo o mundo. Para alguns, é uma prova tangível da divindade. Para outros, um testemunho da complexidade da história humana. E enquanto cientistas e crentes continuam explorando este mistério, fica claro que o sudário não é apenas uma relíquia do passado, mas uma ponte para o futuro. Porque, no final, o que poderia ser mais poderoso do que um objeto que nos obriga a questionar? Não apenas o que acreditamos, mas também o que somos. O sudário como ponte entre culturas e religiões. Há mistérios que transcendem fronteiras, idioma e crenças. O Santo Sudário de Turim, com seu rosto enigmático e sua história entrelaçada de ciência e espiritualidade, tornou-se um deles. Não importa se o olham, desde a perspectiva da fé cristã ou com os olhos analíticos de um historiador, o sudário desperta uma conexão universal. Imagine pessoas de diferentes culturas e religiões reunidas em uma exposição, observando com atenção cada detalhe do sudário reproduzido em painéis iluminados. Para alguns, é uma representação da vida e sacrifício de Cristo. Para outros, um símbolo da resistência humana frente ao tempo e aos elementos, e para muitos, simplesmente um enigma que não podem ignorar. O sudário encontrou seu lugar em diálogos interreligiosos que exploram o significado da fé, o sacrifício e a esperança. Embora esteja profundamente associado ao cristianismo, sua mensagem parece ressoar além desta tradição. No judaísmo, o sacrifício tem um significado espiritual profundo, e as marcas do sudário evocam ecos dessa conexão. No islamismo, Jesus é considerado um profeta venerado e o sudário, como possível testemunho de sua vida, suscita interesse e respeito. Essa abertura permitiu que o sudário fosse interpretado como um símbolo de entendimento entre religiões. Em conferências e fóruns interreligiosos, eruditos de diferentes crenças compartilham suas perspectivas, utilizando o sudário como um ponto de partida para explorar valores compartilhados. O que tem essa peça de linho que consegue inspirar uma reflexão tão universal? A resposta talvez esteja em sua dualidade. O sudário é, ao mesmo tempo, tangível e intangível. Representa algo físico, um tecido, uma imagem, um objeto que pode ser estudado, medido e analisado. Mas também simboliza algo que escapa às ferramentas científicas, a fé, a transcendência e a busca pelo divino. É essa dualidade que o transforma em uma ponte entre o material e o espiritual, entre o pessoal e o universal? Em exposições internacionais, o sudário atraiu tanto crentes quanto céticos. Em um mundo dividido por diferenças culturais e religiosas, sua capacidade de gerar um terreno comum é notável.
Mesmo aqueles que não compartilham a crença em sua autenticidade encontram nele um lembrete das histórias humanas que unem todas as civilizações, o sofrimento, a esperança e a luta para compreender nosso lugar no universo. E não apenas uniu pessoas em um sentido filosófico ou religioso, mas também em um contexto histórico e cultural. As reproduções do Sudário, exibidas em museus e galerias, levaram sua mensagem a lugares onde talvez nunca tivesse chegado. Essas representações convidam cada visitante a refletir sobre o significado dos símbolos e das narrativas que moldam nossa visão do mundo. O Sudário não é simplesmente uma relíquia. É uma conversa em andamento. Uma conversa que não se detém nos limites da fé cristã, mas que se estende a qualquer pessoa disposta a olhar além do óbvio. Uma tela que, como espelho, reflete as perguntas mais profundas sobre nossa humanidade compartilhada. E enquanto as gerações futuras continuam explorando seu significado, fica claro que o Santo Sudário continuará sendo uma peça central no diálogo entre o que acreditamos saber e o que ainda estamos descobrindo. Porque, em última análise, que maior legado pode ter um objeto do que reunir pessoas de diferentes mundos, unidas em seu desejo de compreender o mistério que todos compartilhamos? O legado do Sudário transcende o tempo e as gerações. Há poucos objetos na história que tenham sobrevivido ao passar dos séculos com tanto impacto quanto o Santo Sudário de Turim. Mas seu verdadeiro poder não está apenas em sua antiguidade nem nos mistérios que o cercam, mas em como influenciou gerações passadas, presente e certamente futuras. Além de ser um objeto de veneração, o Sudário se tornou um farol de reflexão, ciência e cultura que continua desafiando as barreiras do tempo. Imagine um grupo de jovens sentados em frente a uma tela em uma exposição interativa, explorando uma representação digital do Sudário. Com ferramentas modernas, podem se aproximar de cada fibra da tela, ver as marcas de sangue e os contornos do rosto que parece emergir das sombras. Não se trata apenas de observar um objeto histórico, trata-se de conectar com uma história que continua viva, que respira através deles. O legado do Sudário se reflete não apenas nas pesquisas científicas ou nos atos de fé, mas também em como se tornou um catalisador de diálogo. Em universidades e centros de estudos ao redor do mundo, o Sudário é utilizado como um caso de estudo que combina história, religião, física e arte. Para os estudantes e acadêmicos, representa um desafio. Como desvendar algo que parece estar na interseção entre o natural e o sobrenatural? Por outro lado, o impacto do Sudário na cultura popular é inegável. Ele inspirou documentários, romances, filmes e até música. Cada representação, cada interpretação é uma tentativa de dar sentido a algo que, em muitos aspectos, desafia nossa capacidade de compreensão. Mas, longe de se limitar a um público especializado, o Sudário conseguiu conectar-se com pessoas comuns que encontram nele uma fonte de assombro e meditação. Além disso, as peregrinações a Turim, onde o Sudário é conservado, continuam atraindo milhões de pessoas. Para muitos, essa viagem não é simplesmente um ato de fé, mas uma busca pessoal. Ao olhar para o Sudário, sentem que estão participando de uma história que começou há mais de 2000 anos. E que ainda não chegou ao seu fim. É como se, ao contemplar o Sudário, estivessem olhando não apenas para um objeto, mas também para um reflexo de suas próprias vidas com todas as suas dúvidas, esperança e anseios. E enquanto o mundo continua mudando, o Sudário permanece como um lembrete de algo essencial, a conexão humana com o passado e o desejo de compreender o inalcançável. Em um tempo onde a tecnologia avança a passos largos e as verdades parecem se diluir em debates intermináveis, o Sudário nos convida a parar, observar e refletir. Mas seu legado não termina aqui. Os avanços em inteligência artificial e as tecnologias de imagem estão permitindo que novas gerações explorem de formas inimagináveis há apenas algumas décadas. As representações digitais e os modelos tridimensionais estão levando sua história a pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dele antes. O Sudário, de algum modo, transcendeu sua materialidade.
já não é apenas um tecido antigo, mas um símbolo vivo que conecta a humanidade com sua história, sua espiritualidade e sua criatividade. É uma ponte entre o que sabemos e o que queremos saber, entre o passado que lembramos e o futuro que construímos. Ao olhar para o futuro, é impossível não se perguntar como o sudário continuará impactando as gerações futuras. Porque o que começou como uma relíquia venerada se transformou em um diálogo global, um mistério eterno que convida a todos, independentemente de quem sejam ou de onde venham, a fazer parte de sua história.